prestei concurso para o Tribunal de Contas do Município, onde estou atualmente. Parou ou quer mais? Mais. Por exemplo? Sem dúvida. No final do ano passado, eu prestei o concurso para auditor fiscal da Prefeitura de São Paulo. Também consegui lograr a aprovação. Estou aguardando convocação. Tomara que para o final desse ano de 2007. Converso agora com Leandro Antunes. Ele é professor de Direito do Trabalho e veio dar algumas dicas aqui para as provas que estão na iminência de acontecer referente ao Tribunal do Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho. Isso. Primeira região? Primeira. Tá certo, então. Qual é a sua formação profissional, Leandro? Eu sou formado em Direito, né? Nível superior em Direito. Sou pós-graduado em Direito e Processo de Trabalho. Sou formado pela Universidade Cândido Mendes, pós-graduado pela Universidade Mackenzie. Tenho didática de ensino superior também pela Universidade Mackenzie. E atualmente sou advogado, né? Exerço a função de advogado e professor. Por que Direito do Trabalho? É uma paixão? Beto, na verdade, o Direito do Trabalho foi o seguinte, na faculdade, você tem uma ideia, quando eu entrei na faculdade de Direito, não sei se isso acontece com muita gente, mas você entra às vezes sem saber, na verdade, o que você queria fazer, né? Então eu comecei a gostar do Direito, a me encaixar no Direito na própria faculdade. E o que aconteceu? Eu tive um professor de Direito do Trabalho que ele me ensinou a gostar da matéria de uma forma que eu não conseguia mais ficar longe do Direito do Trabalho. Eu quis fazer especialização, minha prova da OAB foi voltada para o Direito do Trabalho. Eu trabalhei com Direito do Trabalho, né, advogo na área, então eu não queria mais largar o Direito do Trabalho. Então acho que a grande descoberta, eu posso até falar que esse professor contribuiu mesmo para eu gostar da matéria de Direito do Trabalho. Eu converso agora com o professor Renato Alves, professor de memorização e... Concentração. Concentração. Qual é a diferença, professor? Bom, para você memorizar, Beto, você precisa de concentração. Aliás, a concentração que os estudantes tanto desejam nos vestibulares, nos concursos públicos, ela depende, por exemplo, do estado. Se a pessoa está ansiosa, ela perde concentração. Se a pessoa está nervosa na hora de um concurso, ela perde concentração. A concentração depende da alimentação, depende da atividade física. A concentração depende de vários critérios que o estudante tem que levar em consideração para que consiga lembrar daquilo que estudou. Então, digamos assim, a concentração é a base, é o alicerce para a memorização. Exatamente. Sem a concentração, o aluno não consegue memorizar e também não consegue se lembrar daquilo que estudou. É o famoso branco na memória, que assola, que acomete os alunos no momento de um concurso. Ele estudou, ele se preparou, ele sabia todo o conteúdo na casa dele, e quando sentou para fazer o concurso público, ficou nervoso, ficou ansioso, ficou preocupado, houve o que nós chamamos de inibição sináptica, ele tem um branco na memória, tá? E acaba com isso tendo todos os prejuízos que nós já conhecemos. É um ano... Isso passa, todos passam por isso, por esse problema? Todos passam pela falta de conhecimento, de não conhecerem os problemas de memória e concentração. Tá? Por exemplo, a distração que nós temos é um mecanismo de defesa. Toda vez que você não está seguro, toda vez que você não está tranquilo para fazer uma prova, a mente ela foge, tá, em busca, e as fugas da mente pode ser uma música que ronda a cabeça, pode ser um pensamento na casa, ou no sucesso, ou no fracasso que pode ter. Conheci um estudante de concurso público, concurseiro famoso, ele perdeu a prova porque ao ir para o local do evento, ele ligou o rádio do carro, estava tocando Roberto Carlos, Jesus Cristo, a música colou na cabeça dele, na memória dele, ele nervoso, a música tocava cada vez mais, parecia que ia aumentando o volume, ele não conseguiu mais fazer o concurso público, perdeu. Tá bom. Converso agora com a professora Flávia Bahia. Como vai, professora? Tudo bom? Tudo bem, você? Tudo jóia? Passeando aqui pela feira. A gente tem que estar presente, né? Quem trabalha com concurso não pode deixar de prestigiar. Professora, quantos anos com direito constitucional? São 5 anos com direito constitucional. Por que essa paixão direito constitucional? Que é a matéria mais linda que existe. É verdade que a pessoa pode trabalhar, pode advogar, pode se proteger
única e exclusivamente com a Constituição debaixo do braço? Sem dúvidas, né? A norma principal, ela traz os direitos, traz os deveres e o fundamento jurídico de todo o sistema. Então, com a Constituição, a gente está bem acompanhado. Já visto os princípios constitucionais. Norteio, né? Todas as regras que dali originam. Então, os princípios são as flores que estão na Constituição. Muito importante. E muitas das vezes, infelizmente, são violados. Na maior parte das vezes, infelizmente, né, a nossa Constituição teórica não consegue assumir o seu papel prático, mas isso vai mudar, com certeza. Entram em cena, então, os remédios constitucionais. Mecanismos colocados à disposição do próprio Constituinte para que a gente possa defender os nossos direitos. Habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, injunção com, né, as suas fraquezas, mas está presente a ação popular. Professora, com relação à ação popular, por que tão pouco utilizado hoje em dia? Talvez porque as pessoas têm um pouco de medo, né? Eu acho que pelo desconhecimento, mas também pela acomodação, né? E a ideia de que a gente não vai contestar o que já está aí estabelecido, mas a falta de informação, sem dúvidas, é fundamental, porque poucos sabem que existe a nossa Constituição, infelizmente. Emenda constitucional, toda hora estão querendo mudar a Constituição, às vezes para melhor e às vezes para pior. O que você tem a falar sobre essas PECs, PEC 02 e outras que estão querendo mudar a Constituição para efetivar candidatos que entraram pela janela, estão lá, servidores, uns com 3 anos vão ser efetivados, outros com 10 anos vão ser efetivados. O que você tem a falar sobre isso? Eu acho um absurdo e são completamente inconstitucionais, né? São PECs inconstitucionais e, se realmente forem aprovadas, serão emendas constitucionais inconstitucionais, né? E eu espero que o Supremo não deixe passar, porque vai de encontro com tudo que a gente trabalha em sala de aula, né? Com todos os princípios que norteiam a administração pública, a lisura do concurso público e a moralidade administrativa. Não estaria na hora de ser criada a primeira lei que protegesse o candidato? Eu acho que sim, uma previsão certa, não é? De que os concursos serão realizados de forma periódica, mas é um projeto complicado ao mesmo tempo, não é? É um projeto de iniciativa federal, estadual, municipal, porque a gente não quer só concurso federal, a gente precisa ter uma previsão geral do sistema. E para fechar então, quando vai sair o livro? O livro está quase saindo. Está faltando só uma análise geral, daqui a pouco está aí aparecendo para vocês. Então, muito obrigado pela entrevista, professora Flávia Bahia, dando entrevista aqui para o TV Concursos. Converso agora com o professor Renato Valentini, de Arquivologia, que está lançando seu livro, Arquivologia para Concursos, pela editora Campos. Como vai, mestre? Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Professor, por que resolveu escrever um livro especificamente para a arquivologia, voltado para o interesse de concursos públicos? Porque, na verdade, eu nunca vi nenhum livro, né, nesse estilo, voltado para concurso público. Então eu achei por bem fazer um livro que tivesse a parte teórica, de uma forma bem didática, com questões de concursos. No caso, concursando vai ler o livro, a parte teórica, vai ter condições de fazer as questões de concursos, as questões, todas elas com gabarito, em ordem cronológica. E além disso, no final, eu ainda brindo concursando com 10 simulados feitos por mim, questões mais fáceis, outras mais complicadas. E é um livro pioneiro, como o livro não vai ser lançado só aqui no Rio, no Brasil todo, então é um livro que qualquer pessoa entende. É para realmente eu vi uma lacuna em relação ao concurso público. Como eu dou aula em vários cursos, achei por bem produzir essa obra. Você está se especializando então em concursos públicos? Em concurso público, há mais de 2 anos, só concurso público. E todas as questões são comentadas? Não, as questões, por enquanto, nós já estamos por bem. Todos que lerem a parte teórica vai ter condições de resolverem as questões de concurso, além de simulado. E um próximo livro que eu vou produzir, que já tenho ele em mente, será só de questões comentadas. Agora, quantos anos você está nessa história de concurso público mesmo? História de concurso público, eu dou aula desde 89, na verdade. Agora, concurso público, quando eles começaram a incluir arquivologia nos concursos, principalmente para nível médio e nível superior, para algumas carreiras, foi mais ou menos em 2005, 2004, 2005, aí eu comecei a dar aula e não parei mais, só para concurso público. Agora com o professor Jorge Ruas, autor do livro Informática para Concursos Públicos. Como vai, professor? Tudo bom? Tudo bem, maravilhosamente, tranquilo e muito satisfeito com esse movimento dos nossos queridos alunos, clientes, né? Buscando aí uma vaga no mercado de trabalho, onde através dessa preparação, né, para concurso,
ele vai conseguir aí uma estabilidade, sem sombra de dúvida, atender sua família e a expectativa dos seus amigos para que possa buscar aí no mercado uma condição de trabalho. Professor, mostra o livro pra gente. Ele tem quantas páginas esse livro? Olha, o livro Informática para Concurso tem aproximadamente 900 páginas, trabalha a teoria voltada para concurso, inclusive com questões de provas de diversas bancas, sendo que na teoria geral a gente trabalha o conceito dentro daquilo que a banca cobra e ao mesmo tempo trazemos ali os comentários